Aleluia, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de salvação aqui no Corpo de Joinville. E hoje continuamos com nossas bem-aventuranças. Hoje, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Assim, a través de estos ensinos, o Senhor também fala para cada de nós o que temos que fazer, como devemos fazer. Então, que este tempo seja um tempo muito abençoado para você e para mim, e que a presença do Senhor esteja sobre nós. Vamos a orar para assim começar nossa reunião. Senhor, muito obrigado porque mais um domingo podemos estar juntos aqui louvando teu nome. Obrigado por todas tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, por aqueles momentos de dificuldade tal vez que estamos passando. Porque en esos momentos tu amado de misericordia está sobre cada uno de nosotros. Oramos por cada uno de meus irmãos, que el Señor le abençoe grandemente. Oramos en teu santo nombre. Amén. Amém, que o Senhor nos abençoe. E vamos a começar nossa reunião de salvação louvando a nosso Senhor. E nossos irmãos estarão trazendo números especiais. O corpo de santos também vai trazer um número especial para nós. Após deles, vamos a ter a leitura bíblica com nossa irmã Karen. Boa noite. Hoje a nossa leitura, então, se encontra lá em Mateus, capítulo 5, dos versículos 1 ao 11, que nos diz sobre as bem-aventuranças. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Deus abençoe a sua palavra.
E continuamos com nossa reunião de salvação aqui no corpo de Joinville. E hoje queremos louvar a nosso Senhor, queremos adorar a nosso Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado até hoje. O Senhor tem sido bom com cada um de nós. Então, que nosso coração se encha de alegria. Que o Senhor nos dê essa força que precisamos en los momentos de dificultad. Tal vez estamos pasando algún momento de tristeza, de preocupación, mas tenhamos a certeza de que o Senhor está en un control de todas las cosas. Y vamos a continuar louvando a nosso Senhor con nosso cantinho das crianças. Vamos a louvar a Deus como criança. Após de escuchar esta música, vamos a ter los anuncios con nuestro hermano David. Y también queremos agradecer a todos nuestros hermanos que están dando seus dízimos, su oferta para la manutención de nuestra iglesia. Muy obrigado y que el Señor les abençoe grandemente. Y también vamos a estar preparando nuestro corazón, nuestro espíritu para escuchar a palabra del Señor en este día. Y nuestro mayor Nelson Huacay, él va a estar trazendo a palavra do Senhor. É muito bom ter Jesus no coração. 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 Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. Aleluia! Então, os nossos anúncios. Durante a semana nós temos devocionais. Então, nas redes sociais, fique de olho, principalmente no Facebook, onde são postados os vídeos com as devocionais. Também às quartas-feiras, o vídeo do Encontro Feminino, do Ministério Feminino. Então, dicas, trabalhos, enfim, devocionais voltadas ao Ministério Feminino. Quinta-feira, então, o nosso relógio de oração e também o vídeo com o estudo bíblico. E também no sábado, o encontro de jovens virtual, virtualizando. E também aos domingos, nosso culto de salvação, também virtual. Fique de olho, então, nas redes sociais, no YouTube e no Facebook. Deus abençoe. O que dele
saudar os queridos amigos, irmãos, nossos camaradas do Corpo de Joinville, por ocasião dessa pregação da Palavra de Deus, que será baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Querido Deus, nós queremos te agradecer por podermos nos assentar ao redor da tua palavra e queremos pedir ao teu Espírito que nos guie, tanto ao falarmos sobre ela como ao ouvirmos dela e também ao vivenciarmos essa palavra, experimentarmos o poder dessa palavra na nossa vida a cada dia, à medida em que andamos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, Mateus 5 tem como paralelo, vocês devem ter percebido nas suas Bíblias, Lucas 6, de 20 a 23. São os trechos conhecidos como as bem-aventuranças ou as beatitudes. Bem-aventurado é uma exclamação, na verdade, né? Jesus está declarando que essas pessoas são benditas, são abençoadas, são felizes, né? E no grego é makarios, mas em hebraico a gente volta para a palavra ashire. E ashire é feliz, mas tem um conteúdo muito interessante nessa palavra que a gente às vezes pode não perceber. Ashire é aquela pessoa que recebeu uma concessão, recebeu uma outorga de alguém superior, no caso aqui é da parte de Deus, né? E por isso ela se torna até digna de inveja por parte das outras pessoas. E é uma inveja que move as outras pessoas a imitá-la. É muito interessante porque quando a gente pensa de bem-aventurado, a gente pode traduzir sim por feliz. Mas a Bíblia diz lá em Jó que feliz é aquela pessoa, então, ou bem-aventurado, ashire é a pessoa que é corrigida por Deus. Então, veja bem, quando fala de bem-aventurado ou feliz, não é aquela pessoa que esteja necessariamente passando por um momento de alegria na hora, né? Porque ser corrigido por Deus não é fácil. Ser disciplinado por Deus, à primeira vista, não é agradável. Na lista das bem-aventuranças aqui de Mateus, a Bíblia diz de quem tem fome e sede de justiça, né? Quem tem fome e sede é uma expressão que diz que a pessoa tem um desejo muito forte, né? Fome e sede de justiça indicam que tem um desejo muito forte porque está sentindo a falta. Então, esse estar bem-aventurado, ou ser bem-aventurado, ser bendito, que é traduzido por feliz, não significa necessariamente alegre, mas ele deve se considerar sim feliz, apesar das circunstâncias passageiras, né? Porque essa pessoa é alvo da bondade do Senhor, da sua salvação, e vai perceber que à medida em que honra a Deus, se não for naquele momento imediato, no futuro, a sua relação com Deus trará essa plena satisfação, né? Então, quando fala de bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, já foi mencionado, como eu li, né, disse aí no versículo 6,
sobre justiça. Justiça, ele tem alguns aspectos interessantes, né? A justiça é andar e também ser a pessoa em conformidade com a vontade de Deus. Justiça tem dois aspectos. Tem um aspecto do ser. Isso implica, então, que a pessoa anda e ela é em conformidade com Deus. Tem a ver, então, com seu caráter. Tem a ver com a sua integridade, né? É uma pessoa que não tem coração dividido. É uma pessoa honesta. É uma pessoa leal. É uma pessoa confiável. É uma pessoa que trabalha e é pelo bem verdadeiro. O bem, lembrando que quem declara o que é bom é Deus, né? Lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, quem declara o que é bom é Deus. E viu Deus que era bom, ou que era muito bom, ou que não era bom. Então, quem declara o que é realmente bom é Deus. Então, é uma pessoa que por dentro é conforme o desejo de Deus. Mas também tem um outro aspecto da justiça, que é o aspecto relacional. Quando a gente entra numa relação com Deus, Deus espera da gente uma certa atitude. Assim como nós também, quando entramos na relação com Deus por convite dele mesmo, por ele ser o nosso Salvador, nós descobrimos que ele é o nosso encorajador, que ele é a nossa força, que ele é aquele que nos revigora, que ele é aquele que nos consola, que ele é aquele que anda conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que ele é a nossa rocha de ajuda. Mas Deus também espera de nossa parte que nós andemos de acordo com essa graça que atua dentro do nosso ser. Essa graça de poder que nos faz sermos filhos de Deus e que também nos dá esse poder para andarmos em conformidade com essa filiação, né? Como filhos de Deus, a gente acaba moldado pelo Espírito de Deus para sermos parecidos com Deus. Então, essa justiça tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Deus tem uma expectativa a nosso respeito e Ele espera que a gente ande de acordo com a expectativa que Ele mesmo nutre a respeito dessa relação. Agora, isso também implica que Deus espera que a gente haja de acordo com a relação com as outras pessoas. Então, existe esse aspecto de justiça social, do evangelho que é social. Ele não é só um evangelho intimista, ele não é um evangelho individual, individualista, ele tem esse aspecto particular, né? Esse aspecto de Deus tratar com a pessoa, um por um, tem sim, mas não é só isso. O evangelho que não é social acaba não sendo evangelho. Porque se Deus é amor e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, então, quando nos relacionamos verdadeiramente com Deus, como seus filhos, esse amor deve sim transbordar e deve se manifestar nas nossas relações com as outras pessoas. É aí que a Escritura vai dizer, então, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, ou amar o nosso próximo como Ele nos amou, porque Ele deu a sua vida em favor de nós. É aí que a Escritura diz que nós devemos aprender a amar os nossos inimigos, a orar por eles, né? E é aí que a gente aprende, então, que deve procurar o bem de todas as pessoas, sem nenhum tipo de discriminação. Então,
a gente descobre que a gente deve ter fome e sede de que a vontade de Deus seja aplicada em todas as relações no mundo. E a Escritura está dizendo no versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, o Dr. Shedd vai dizer assim, então, dignos de inveja, né, ou benditos ou abençoados são os que sofrem qualquer sacrifício para permanecer dentro da vontade de Deus, né? É verdade que a Escritura diz que o mundo jaz no maligno. Então, aqueles que querem viver uma vida piedosa, uma vida de acordo com a vontade de Deus, sofrerão oposição. Isso é muito claro na Bíblia. E então, o que está dizendo aqui, o comentário do Dr. Shedd, é que nós devemos estar dispostos a sofrer qualquer sacrifício para permanecer dentro da vontade de Deus, né? Outros comentaristas vão dizer que uma vida de acordo com a vontade de Deus vai causar incômodo àquelas pessoas que não gostam de Deus, né? Infelizmente, a gente tem que admitir que há pessoas que detestam as coisas de Deus. Há pessoas que vivem realmente em plena rebeldia a ponto de odiarem a Deus e odiarem os seus servos. É uma pena, mas é verdade. Tanto que a Bíblia diz, o termo é que nós éramos inimigos de Deus. No entanto, nós fomos reconciliados com Ele. Então, essa é a situação do mundo caído, a situação do mundo que está debaixo do poder do pecado, da carne, né, o apetite pelo pecado. As pessoas têm essa cabeça de ponte, né, estão sujeitas a essa escravidão dos seus próprios apetites pelo pecado. Então as pessoas estão, né, sujeitas, enquanto não tem Cristo, a essa servidão ao diabo, ao mundo, né, que é a humanidade que quer se organizar sem Deus, e ao pecado, né? Então, o mundo, nesse sentido, que é a parte da humanidade que rejeita Deus, odeia as coisas de Deus. E também vai acabar odiando uma hora ou outra aqueles que servem sinceramente a Deus e zelam por manter o padrão de verdade, de justiça, de integridade, de correção, né? Eu me lembro muito bem, nós testemunhamos um evento que foi assim muito impressionante, sabe? Nós recebemos um homem alcoolizado no corpo, foi numa reunião de salvação à noite, e durante o culto todo aquele homem se levantava e falava alto, e um dos nossos sargentos, né, se assentou do lado dele e ficou o tempo todo ali tentando acalmar aquele homem. Quando veio o tempo da pregação, o homem também se levantou, né, alcoolizado ali, falando alto. E quando veio o tempo da pregação, esse mesmo homem se levantou e dirigiu-se ao banco de penitentes, né, o banco de misericórdia. O que a gente não tinha percebido é que a exaltação dele, né, aquele estado mais assim exaltado dele, era porque ele tinha ido realmente buscar a Deus. E nós ficamos muito impressionados porque quando a gente orou por ele, ele ajoelhou-se embriagado. O nosso sargento orou com ele entregou sua vida para Jesus, e o sargento pediu que depois da pregação, então eu descesse um pouquinho do púlpito e fosse para o banco de misericórdia e orasse com ele. E a gente orou, e quando ele se levantou, ele não tinha mais cheiro de álcool. E a embriaguez dele tinha, de uma maneira miraculosa, passado. Eu nunca tinha visto isso, né?
A gente já orou com vários alcoólatras, várias pessoas alcoolizadas, né? Mas eu nunca tinha visto isso, de alguém se ajoelhar alcoolizado, cheirando muito álcool, e levantar-se completamente sóbrio. E esse homem foi liberto mesmo do álcool. Por semanas ele frequentou o corpo, ele vinha fielmente às nossas reuniões, e ele passava do sítio onde ele morava, né? Ele era funcionário de uma fazenda, cuidava de gado, e ele vinha, saía do sítio, vinha pela rua próxima ao corpo, pela avenida, passava na frente de um bar e vinha para a reunião. E nesse bar, as pessoas que eram seus companheiros de bebida convidavam ele o tempo todo para ele voltar a beber, que eles pagavam a bebida. Até que chegou um momento em que eles começaram a tocar em aspectos da sua vida pessoal, né? E infelizmente ele parou de vir às nossas reuniões, né? É uma pena, a gente lamenta muito, né, que Deus ainda possa salvar a vida do seu Pedro, né? Foi uma conversão tão impressionante, tão marcante, e foi uma perseguição tão cruel, né? Outras Bíblias vão dizer assim: felizes aqueles que são perseguidos por serem justos. A Bíblia Viva, a mensagem diz: felizes aqueles cujo compromisso com Deus atrai perseguição. É muito triste constatar na vida real que você querer andar de conformidade com Deus e você também não se conformar de que as coisas não sejam como Deus deseja, atrai oposição contra você, né? Mas se esse é o preço a pagar, então a gente deve considerar que mais precioso é o rei desse reino, né? Porque diz aí, né? Nessa série, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Se a gente olhar todas essas bem-aventuranças, na verdade, a gente vai perceber que Jesus é o cumprimento de cada uma dessas bem-aventuranças, né? Os humildes, aprendei de mim, que sou humilde, manso e humilde de coração, né? Jesus diz isso de si mesmo. Bem-aventurados os que choram. Jesus chorou no túmulo de seu amigo Lázaro e também ao ver que Jerusalém não soube reconhecer o dia da sua salvação. Jesus é aquele que realmente demonstra a fome verdadeira e sede de justiça, de que as coisas andem de acordo com a vontade de Deus. Ele é aquele que é o misericordioso. Jesus é o santo, o limpo de coração. Ele é o pacificador, o que trouxe a reconciliação. E no caso desse versículo 10, ele também é perseguido pelos fariseus, pelos saduceus, pelos sacerdotes. Jesus é perseguido por teólogos. Jesus é perseguido por religiosos que deveriam ter sido os primeiros a abraçá-lo, os primeiros a reconhecê-lo, porque diziam ser seguidores de Deus. No entanto, ele é perseguido até o ponto de ser levado aos romanos para ser crucificado. Ele foi rejeitado e ele foi traído. Que dor a que ele sentiu, e que dor a que nós também sentimos quando passamos por isso. Mas não importa a circunstância passageira, a Escritura diz que se nós somos desses
que por causa da justiça, por termos uma vida correta, atraímos perseguição. Por nós lutarmos por aquilo que é certo entre os homens, entre Deus e os homens, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor, né? Se nós somos desses que lutamos por isso, atraímos perseguição. Não importa a dor, a decepção, a Bíblia nos considera, e é Jesus quem está dizendo isso, como pessoas dignas de sermos invejadas, porque a bênção de Deus recai sobre nós. Então, que nós possamos nos conformar cada vez mais à justiça de Deus, tanto por dentro como nas nossas relações. E que a gente possa lembrar que nesse reino, Jesus é aquele que encarnou todas essas características enumeradas. E que nós, como filhos de Deus, devemos também manifestar o caráter do Rei, o caráter daquele que nos resgatou. Que Deus abençoe você, e que pelo poder do Espírito Santo que testifica dentro de você, Abba Pai, você seja cada vez mais transformado e a sua alma tenha essa sede e o poder do Espírito Santo tenha permissão plena de transformar você completamente à imagem do Rei desse reino, né? Esse Rei que encarnou todas essas características, e a gente vê isso narrado nos 4 evangelhos, né? Que Deus te dê esse poder, te abençoe e te dê a firmeza de caráter que você precisa ter construída dentro de si para estar entre esses benditos de maneira plena, de maneira completa.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque de eles é o reino dos céus. Que o Senhor nos abençoe, que esta palavra que foi dita para cada uno de nós possamos atesorar em nosso coração. Que o Senhor, através de seu Espírito Santo, possa continuar falando a nossa vida. Como podemos fazer o melhor para poder levar sua palavra a outras pessoas também que precisam muito dessas boas novas. Que o Senhor nos abençoe. E assim estamos terminando nossa reunião de salvação aqui no corpo de Joinville. Que o Senhor tenha falado seu coração, que o Senhor também tenha alegrado. Talvez você está triste, talvez você está doente ou está passando alguma dificuldade. Mas, meu irmão, senta que o Senhor está aí em meio dessa dificuldade. O Senhor sempre está em um controle de todas as coisas e temos a certeza de que o Senhor vai responder nossas orações a seu tempo. Por isso, continuemos orando unos pelos outros. Continuemos orando por aquelas famílias que están pasando necesidades. Continuemos orando por aqueles irmãos que están tristes, tal vez que está seu corazón abatido. Mas también sabemos que el Señor va a dar todo lo que Él precisa. Vamos a orar para terminar nuestra reunión y agradecer a Dios por este tiempo maravilloso. Oremos. Señor, muito obrigado porque mais um domingo pudimos escutar tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor tinha algo especial para cada uno de nós neste dia. Oramos por aqueles irmãos que estão com dificuldades. Oramos por aqueles irmãos tal vez que estão tristes. Por algunos irmãos que tal vez se sientan sozinhos. Mas que tua presença esté sobre cada uno de ellos. Que el Señor toque seus corazones, que el Señor renove sus fuerzas a cada día. Oramos en teu santo nombre. Amén. Amén. Que el Señor nos abençoe.